que disse que a vida não é bela. Abra a janela do seu coração, divisa ao longe quanta beleza, a natureza sublime perfeição. Não estamos enxugar seu pranto, há tanta gente que precisa de você. Como se vê, sofre os meus, sofre os seus. Cuidemos deles, são todos filhos de Deus. Como se vê, sofre os meus, sofre os seus. Cuidemos deles, são todos filhos de Deus. Dom, 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 dom. Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração, diz ao longe quanta beleza, a natureza sublime perfeição. Não murmure tanto, vem enxugar o pranto, há tanta gente que precisa de você. Como se vê, sofre os meus, sofre os seus. Cuidemos deles, são todos filhos de Deus. Como se vê, sofre os meus, sofre os seus. Cuidemos deles, são todos filhos de Deus. Olá, é um prazer estar com você novamente para que possamos realizar nosso trabalho de evangelização de espíritos, onde todos podem aprender com o Evangelho do amado Mestre Jesus. Eu espero que você esteja em paz, cheio de saúde e vitalidade. Para que possamos iniciar a aula de hoje, me acompanhe nesta prece. Amado Pai, que neste momento em todos os lares irradie a luz de Jesus, que os espíritos protetores de nossos amigos, estes que estão envolvidos conosco em pensamento, que eles possam inspirar o bem, a boa vontade, e que todas as pessoas sejam incentivadas aos nobres atos do Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. A aula de hoje tem como tema piedade e auxílio. Vamos evangelizar? No livro Escuta Meu Filho, Aura Celeste nos informa sobre a caridade verdadeira. Nada existe nos grandes fatos realizados por Jesus que não se possa explicar. Estão todos explicados nas leis naturais. Quando o Mestre disse aos discípulos: "Dai-vos de comer a esta gente", conhecia todos os segredos da natureza, podia obter energia na própria natureza, organizando matéria e dividindo os elementos necessários. O povo faminto teria pão e peixe à vontade, pois Jesus iniciou o trabalho de manipulação dos fluidos existentes na atmosfera, usando um poder que só ele possuía. No Livro dos Espíritos, questão 614 até 627. A lei natural é a lei de Deus. É a única para a felicidade do homem. Ela indica o que o homem deve ou não fazer. Ele é infeliz quando se afasta dela. A lei de Deus é eterna, perfeita e imutável como o próprio Deus. A harmonia que rege o universo material e moral é fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Todas as leis da natureza são leis de Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Entre as leis de Deus, umas regem o movimento e as relações da matéria bruta, estas são as leis físicas. Outras dizem respeito ao homem e suas relações com Deus e com seus semelhantes. Elas compreendem as regras da vida do corpo e as da vida da alma, são as leis morais. As leis de Deus são apropriadas à natureza de cada mundo
e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Todos podem conhecer as leis de Deus, mas nem todos as compreendem. Os que compreendem melhor são os homens de bem e os que as pesquisam. Todos compreenderão um dia. A cada nova existência, a inteligência do homem é mais desenvolvida e ele compreende melhor o bem e o mal. A lei de Deus está escrita em nossa consciência. Deus deu a alguns homens a missão de revelar sua lei. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. É o profeta, homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e ações. O tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo foi Jesus. Ele é o exemplo da perfeição moral. A doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Ele foi o ser mais puro que apareceu na terra. Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais remotos. A palavra de Jesus era alegórica e em parábolas porque falava de acordo com os tempos e lugares. É preciso que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso explicar e desenvolver estas leis porque há poucas pessoas que compreendem e ainda menos as que as praticam. A missão dos espíritos é trazer ensinamento claro e inequívoco para que ninguém alegue ignorância, possa julgá-lo e apreciá-lo com a razão. Eles são encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. No livro A Gênese, capítulo 15, Kardec fala sobre a multiplicação dos pães. Os que acompanhavam Jesus eram ávidos para ouvi-lo. Fascinados por sua palavra e pela poderosa ação magnética que ele exercia, eles não tinham experimentado a necessidade material de comer. Jesus não teve dificuldade para tranquilizar os discípulos, admitindo que traziam alguns pães, que estes bastariam para matar a fome da multidão. Ministrava aos discípulos um ensinamento: dai-lhes de comer. Eles também podiam alimentar por meio da palavra. A palavra de Jesus foi poderosa o bastante para fazer a multidão esquecer de comer. Esse poder moral comprova a superioridade de Jesus, muito mais do que o fato material da multiplicação dos pães. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de 5 a 12, os discípulos passaram para o outro lado do mar. Se esqueceram de levar pães. Jesus disse: tenha o cuidado de precaver-se do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles pensaram e diziam entre si: é que não trouxemos pão. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: homem de pouca fé, por que estão cogitando de não ter trazido pães? Ainda não compreendem e não se lembram quantos cestos levaram? Como não compreenderam que não é do pão que eu falava quando disse que se guardassem dos fariseus e saduceus? Eles compreenderam que ele não lhes dissera que se preservassem do fermento que se põe no pão, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. No livro O Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati nos explica que o fermento dos fariseus e saduceus procura por todos os meios e em todas as épocas envenenar o coração da humanidade. No tempo de Jesus, era a religião que desviava os homens do verdadeiro amor a Deus e ao próximo. No Evangelho de João, capítulo 6, versículos 27, 33 e 35. Trabalhem, não para ter o alimento que perece,
mas aquele que permanece para a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Esse alimento é a sua palavra, que é o pão descido do céu e que dá a vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Ele se empenhou em fazer que seus ouvintes compreendessem o verdadeiro sentido do alimento espiritual. Esse alimento é a sua palavra, pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37, a parábola do bom samaritano. Certo homem, intérprete da lei, teve o intuito de pôr Jesus em prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que está escrito na lei? Como interpretas? Perguntou Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Respondeu corretamente. Faz isto e viverá, disse Jesus. Quem é o meu próximo? Perguntou ele a Jesus. Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele caiu nas mãos de salteadores. Depois de tudo lhe roubarem e causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Descia um sacerdote por aquele caminho. Vendo, passou distante. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou distante. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou por perto. Vendo, compadeceu-se dele. Aplicou óleo e vinho nos ferimentos. Colocou-o sobre o próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem e, se alguma coisa gastar a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual dos 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: Vai e procede de igual modo. No livro As Parábolas, José de Souza e Almeida nos explica que o sacerdote é um padre, pastor ou guia religioso, intocado pelo despertamento espiritual. O levita, também de coração duro, pertence à tribo de Levi. Era auxiliar de culto religioso no templo. Também possuía conhecimentos das leis de Deus como sacerdote. Já o samaritano é habitante da Samária. Desde o início foi grande a aversão dos judeus para com eles. Samaritanos construíram seu templo no Monte Garizim para não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas. A cidade foi destruída e construída numerosas vezes. Os judeus tornaram-se inimigos dos samaritanos. Para os judeus, os samaritanos eram heréticos
Por isso, eram desprezados e perseguidos. Quando os judeus viajavam entre a Judeia e a Galileia, davam uma volta enorme, passando por outras regiões para não atravessarem a Samária. Jesus escolheu o samaritano como modelo de caridade, para deixar bem claro que o Pai não faz distinção de pessoas. A caridade deve ser despretensiosa, sem visar a retribuição. Ser próximo é usar de misericórdia para aquele que sofre, seja lá quem for. Pelo dicionário, próximo é o que está perto ou a pouca distância. Segundo Jesus, é o que está perto pelo coração, pela fraternidade, solidariedade e amor. Uma pessoa pode estar próxima da outra, até morar sob o mesmo teto, e não ser próximo porque está distante pelo orgulho, egoísmo, presunção, vaidade ou antipatia. Mesmo assim, devemos considerar como próximo. Outras pessoas estão distantes, mas sempre próximas pelo afeto, solidariedade ou fraternidade. Segundo a parábola, próximo é qualquer pessoa que está em nosso caminho e que necessite de auxílio. Os filhos de Deus devem estar sempre prontos para amparar quem sofre, sem qualquer indagação ao necessitado. O Filho de Deus não faz distinção de pessoas, ampara sem perguntar quais são as ideias políticas e religiosas do necessitado. Não abriga no coração preconceitos de raça, cor, sexo, religião ou política. Fora da caridade não há salvação. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, toda a moral de Jesus se resume na caridade e humildade, virtudes que são contrárias ao egoísmo e orgulho. Mostra estas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Ame o seu próximo como a você mesmo. Faça aos outros o que quer que te façam. Ame os seus inimigos. Perdoe as ofensas se quiser ser perdoado. Faça o bem sem ostentação. Julgue a si mesmo. Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem o amor ao próximo, acima do ortodoxo, o religioso, que falta com a caridade. Jesus fez da caridade a única condição da salvação. É a virtude que encerra todas as outras: humildade, doçura, benevolência, indulgência, justiça, entre outras. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Preste atenção nas pessoas ao seu redor. Tente percebê-las e se questione se você pode fazer algo por elas, para auxiliá-las. Em toda parte existem sofredores, pessoas que necessitam de ajuda, que precisam de nós. Comecemos por aquelas que estão mais próximas, nossos familiares e vizinhos. Mesmo no lar, existem necessitados de carinho e atenção. Preste atenção na sua mãe, no seu pai, nos seus irmãos e veja como você pode auxiliá-los. Você pode ajudar muito. Se todos nós formos úteis e nos preocuparmos uns com os outros como verdadeiros irmãos, construiremos um mundo mais feliz para vivermos. Olá, pequenos discípulos do nosso irmão Jesus. Hoje vamos contar uma história do bom samaritano, que fala sobre piedade e auxílio ao próximo. Vamos evangelizar? Descia pela estrada um homem da cidade de Jerusalém, indo para a cidade de Jericó.
quando foi atacado por um grupo de bandidos que levaram todas as suas coisas. Bateram muito nele e ele caiu quase morto, desmaiado. Pouco tempo depois, descia pela estrada um sacerdote, que é um homem que conhece as leis de Deus. Ele viu o homem no chão ferido, mas não quis dar o trabalho de ajudar, pois tinha coisas para resolver e foi embora. Logo após, passou por ali um levita, que era homens que guardavam o templo, também conhecedor das leis de Deus. Ele viu o homem caído, mas tinha outros afazeres e foi embora. Mas logo passou um samaritano, que era um homem que os povos daquela época desprezavam. O samaritano que estava de viagem parou e, vendo o homem caído, desceu e moveu-lhe com compaixão, com piedade e auxílio. Fez curativos nas feridas, colocando azeite e vinho, que eram formas de curativos na época. Colocou-o sobre a sua carroça e levou-o até uma hospedaria e cuidou dele. Como partiria no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao dono da hospedaria, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei, quando voltar. Com essa história, aprendemos a ter piedade e auxiliarmos o próximo, como o samaritano socorreu. Assim, crianças, além de conhecer as leis de Deus, precisamos praticar, não só com palavras, mas também com ações. Fazendo assim sempre trabalhos edificantes, que trarão auxílio ao próximo. Então vamos lá? Então, vamos fazer o bem para todos? Beijo da tia Maria. Crianças, bom dia, aqui é a tia Angelina. Estou mandando um abraço grande, um grande beijo no coração de vocês. Estou morrendo de saudade. Logo, logo a gente vai se encontrar, se Deus quiser. Beijo, tchau, fica com Deus. Bom dia, pessoal. Aqui estamos mais uma vez. Que bom, né? Graças a Deus. Hoje tem teatro. Sabe qual é o nome da peça? É O Bom Samaritano. Vamos assistir? Vamos assistir, prestar bastante atenção. Depois vamos conversar, ok? Então, bora assistir. Assaltado, roubado, ferido. Alguém vem vindo pela estrada. Cloque, 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 cloque. Para, olha, vê e continua o seu caminho.
Gostaram? Vocês entenderam o que Jesus quis passar para nós? Quis nos ensinar com essa parábola? Isso mesmo, quis nos ensinar a amar o próximo. Vocês sabem quem é o próximo? É todo aquele que estiver próximo de nós e precisando de ajuda. É quem devemos ajudar sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão e empatia, sem deixar que o orgulho tome conta de nós. É se importar com a vida do outro e tratá-lo com respeito, mas também devemos nos amar. Só conseguimos ajudar o outro se nos amarmos também. Quando nos amamos, ficamos tão cheios de amor que sentimos a necessidade de compartilhar, porque se é bom para nós, então também será bom para o outro. Devemos ter atitudes que façam bem a nós e aos outros. Podemos começar sendo gentil com todos que cruzarem nosso caminho, como sorrir, dar bom dia, respeitar os lugares preferencial para idosos, gestantes, valorizar a paz dentro do nosso lar. Às vezes temos muita paciência com os amigos, mas nem sempre com quem está em casa. Respeitar o próximo, mesmo que sejam diferentes de nós. Respeitar um pensamento, o jeito de viver, são formas de amar o outro. Fazer trabalhos voluntários também é uma forma de nos amar e amar o próximo. Esse trabalho voluntário começa dentro do nosso lar. É ali que está o próximo, mais próximos de nós. Quando praticamos em casa, fica mais fácil fazer lá fora. Tudo fica natural. Então não precisamos nos esforçar, já está em nós. E assim vamos agradando a Deus e a Jesus. Agora vamos desenhar? Vocês vão pegar uma folha de sulfite com um lápis de cor, vão desenhar um círculo. Depois, saindo do círculo, vão traçar uma linha curva, formando o corpo. Depois, uma linha quebrada e subindo uma linha vertical. Do lado, vamos fazer linhas curvas para formar uma mão grande assim. E depois, usando novamente linhas curvas, vamos fazer um coração. Então, temos o samaritano entregando todo o seu amor ao próximo, correto? Não esqueçam de pintar bem bonito e enviar para ser publicado. Gostaram? Então fique na paz de Deus. E aí, gostou da aula de hoje? Eu espero que sim. O abraço fraterno de hoje vai para uma amiga muito especial, Dalva. Muito obrigada, você que está incentivando o nosso trabalho e está divulgando a nossa aula para outras crianças. Que Jesus ilumine sempre o seu caminho. Para que possamos finalizar a aula de hoje, me acompanhe nesta prece. Amado Senhor, que não nos falte discernimento, olhos para ver todas as possibilidades que temos de poder servir, de sermos úteis na sociedade, acalentando os corações, distribuindo palavras de incentivo, distribuindo as lições do Evangelho e também levando comida, cobertor e tudo o que for necessário para o conforto dos nossos irmãos que estão sofrendo. Que os amigos espirituais possam nos inspirar e que não fuja das nossas vistas esta ocasião de fazer o bem. Graças a Deus, graças a Jesus. Que você tenha uma semana iluminada, cheia de paz, saúde e muita fé. Esperanças em todos os corações. Eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau!